Noite. Boa noite. A graça e a paz. Abra sua Bíblia em Mateus 8. Obrigado. Nós estamos conversando sobre os encontros de Jesus. E hoje nós vamos ler sobre mais um encontro, Mateus 8. Os primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiser, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. A palavra povo não aparece aí, no grego. Para servir de testemunho. Provavelmente só aos religiosos. Vamos orar. Que o teu Espírito ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quero conversar com vocês sobre questões do sofrimento humano e nós podemos aprender algumas lições com esse leproso. A lepra, vocês sabem, é uma doença terrível, porque apenas em situações excepcionais ela causa dor. Mas, de forma geral, ela não causa dor. E a pessoa onde é afetada, ela vai perdendo a sensibilidade. E por isso tem aquelas piadas infames, né? A gente conhece aí, que eu não vou contar, é óbvio, né? Mas que a pessoa perde parte do corpo porque não sente. E este homem é um leproso. A lei dizia, por questões sanitárias, que o leproso tinha que ficar isolado, então ele não poderia entrar na cidade, e ele teria que se identificar como leproso quando fora da cidade ele era encontrado. A religião se encarregou de tornar a condição do leproso uma maldição. Então os religiosos, eles amaldiçoavam o leproso, e a maioria deles, exceto aqueles que vinham de famílias com melhores condições, eles perdiam tudo. Perdiam tudo. Geralmente ficavam em grupos morando fora da cidade, viviam de esmolas e eram considerados realmente um sonegado, um pária. Por isso, a maior dor do leproso não é a dor da doença em si, mas era a dor que aquela doença causava nele. Isolamento, afastamento da família, era considerado cerimonialmente impuro, não desfrutava da comunhão do povo, da espiritualidade. E esse homem, então, está aqui e ele tem algumas coisas para nos ensinar sobre o sofrimento humano. É curioso que esse homem nos ensina que nós precisamos aprender a confiar e a crer na ação soberana de Deus. Porque vejam, ele chega ali e diz assim, ele adora, ele se prostra, e aí ele diz Senhor, chamando Jesus de Senhor, reconhecendo então que Jesus é o Messias e que ele tem uma condição especial. Ele chama o Messias de Senhor, adora o Messias, uma coisa imprópria,
um homem se curvar diante de outro e adorá-lo, mas ele o adora, e diz: se tu quiseres, podes me tornar limpo. Esse homem é um homem convertido. Ele é um homem convertido. A gente não sabe em que momento ele se converteu, mas o livro de Mateus, no capítulo 4, diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermos. Mas não cita lepra. Não cita lepra. E este homem tinha um problema, porque, se você observou a leitura que eu fiz agora, diz que Jesus estava pregando nas cidades e sinagogas. Onde é que o leproso ficava? Fora da cidade. Então ele tinha tido um encontro com Jesus, provavelmente nos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, porque aqui Jesus desce do monte, uma grande multidão desce com ele e o leproso vai ao encontro de Jesus. E aqui ele teve a oportunidade de conhecer a Jesus, provavelmente nas pregações, viu Jesus curar um monte de pessoas, e agora ele toma coragem para, no meio da multidão, ir em direção a Jesus. A lei dizia que quando ele estivesse perto das pessoas, ele deveria gritar: impuro, impuro, mas aqui ele não faz isso. Ele vai em direção a Jesus, e ele se prostra, ele adora, e ele reconhece o senhorio de Jesus, e diz para Jesus: eu estou aqui como alguém que conhece a história do mundo e a condição do homem, e eu não culpo a Deus pela minha lepra, porque ninguém que se coloca para adorar, que reconhece o senhorio de Cristo de fato, responsabiliza Deus pela dor humana. Mas é impressionante que nós fazemos isso. Quem aqui não perguntou: por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo isso? Esse homem não faz esse tipo de questionamento. Esse homem, ele se prostra e ele diz: Senhor, eu sei que o sofrimento humano é o sofrimento por causa do pecado, da condição humana, e tudo que acontece de mal no mundo tem a ver com aquilo que o homem fez, não tem nada a ver com o Senhor. Mas eu estou aqui diante da minha dor e estou clamando: se tu quiseres, tu podes me curar. Esse homem nos ensina essa experiência que eu e você precisamos ter, e nós temos, se quisermos, viver uma experiência profunda com Jesus. Porque esse homem está falando da experiência dele com Jesus, que é poderosa. Porque vejam, a condição desse homem, a gente vai ver daqui a pouco, em todos os sentidos, ela é muito ruim. Mas muito ruim. O tempo que ele está assim, sofrendo ostracismo social, isolamento, sendo banido da religiosidade, considerado como impuro, imundo e amaldiçoado. Imagina o sofrimento desse homem. Não vai para Deus, responsabilizar a Deus. E eu quero dizer para você que essa é uma experiência de confiar na soberania de Deus, coisa que a religião não consegue fazer, e eu não consigo fazer com você. Não consigo. Você precisa ter uma experiência com Deus, conhecer a Deus de uma forma profunda, e o Evangelho faz isso. O Evangelho, ele convida as pessoas para terem uma experiência profunda, tão profunda, que ela é capaz de, no meio da pior dor, não transferir para Deus a culpa e a responsabilidade. Ele descansa
na soberania de Deus. A gente vê isso num jovem que saiu de casa com 17 anos, José. José não tinha uma doença, mas a condição de José é semelhante a esse homem, porque José, ele saiu da sua casa como um filho predileto do seu pai e se tornou um escravo. Não era mais dono da sua vida, não tinha perspectiva, ele só tinha a promessa de Deus. Mas José conheceu a Deus nesse processo. E eu não sei se você conhece a história de José, mas quando Jacó morreu, os seus irmãos ficaram apavorados. Por quê? Eles disseram assim: José tem nos tratado muito bem, mas agora papai morreu, ele vai acabar com a nossa vida, vai se vingar de tudo que nós fizemos contra ele. E aí José, sabendo do coração dos irmãos, ele diz assim: meus irmãos, vocês intentaram mal contra mim. Você sabe por que eu sofri? Não foi Deus que colocou esse mal na minha vida, me mandou para o Egito, para a prisão, não. Vocês fizeram isso, eu estou consciente da responsabilidade de vocês, mas Deus usou o mal para o bem. Então Deus está usando isso para o meu bem, para o seu bem e para a sua glória. José, ele descansa na soberania de Deus. Essa é uma experiência que só o Espírito Santo pode produzir. Não tem explicação. Não tem explicação. Vocês lembram que uma história que eu já contei recentemente, de um pastor que frequentou a nossa igreja e perdeu a filha com 30 anos de idade. Provavelmente por causa de erro médico. E lá diante do caixão da filha, ele ora: Deus me deu, Deus levou. Glorificado seja o nome do Senhor. Confio no poder soberano de Deus. Gente, isso é uma loucura. A gente não tem condições de... Agora, recentemente, um casal muito amigo nosso lá da Penha, muito amigo, Sidney, um irmão, eu o considero como um irmão muito querido. O filho dele perdeu um filho agora. Estava de 9 meses e morreu. Vocês imaginam o que significa isso? O quarto todo arrumado. A expectativa de 9 meses e de repente a criança morre. E a experiência de olhar para Deus soberano e confiar nele, diante da dor, é uma coisa que a igreja não pode fazer por você. A sua vida com Deus, a revelação de Deus para você, aquilo que você conhece, e Deus, Ele te capacita a conhecê-lo. Porque assim, a maioria das coisas que acontecem na vida, nós podemos jogar, a maioria, na conta do homem. A maioria. Problemas de crianças que nascem com deformação. A ciência tem demonstrado que isso tem a ver com mutação genética, a má alimentação, problemas de fome, enfim, a maioria das dores do mundo, nós podemos colocar na conta do homem. Deus, Ele não tem nada a ver com isso. A Bíblia fala que Deus criou um mundo bom. Deus criou o mundo sem o desejo de que o homem vivesse males terríveis, mas o ser humano isolado de Deus, nós colhemos as consequências. E Deus quer que você tenha uma experiência tão profunda com Ele, e Ele te capacita a ter essa experiência para você confiar. Você sabe que hoje isso está mudando, né? Inclusive, eu ouvi, não sei se foi do pastor que esteve aqui ontem, dizendo que está havendo um movimento, uma migração agora, das igrejas neopentecostais e pentecostais para as igrejas conservadoras e tradicionais. Isso é um fenômeno que está acontecendo no Brasil. Sabe por quê? Porque eles estão cansando das promessas vazias. Você vai nesses cultos
e eles falam, declara a cura disso, Deus vai curar, acredite, você tem que ter fé, assim, como se o homem pudesse determinar com fé. O nosso Deus, Ele não depende da sua ousadia, da sua fé. O que Ele faz com você na hora do sofrimento, na sua experiência com Ele, é capacitar você a confiar nele diante da dor, a confiar nele diante do sofrimento. É isso que Ele faz. E eu quero dizer para você, Ele não dá garantia para mim e para você que a sua dor vai passar. Nós não temos garantia. Porque assim, vocês estão acompanhando lá na África, Nigéria, a quantidade de nossos irmãos que estão morrendo. Nossos irmãos estão sendo torturados, massacrados, crianças, mulheres. Por quê? Porque nós vivemos num mundo mau. O nosso mundo é mau. O ser humano é mau. Eu e você temos uma inclinação para o mal. E nós somos chamados para confiar na soberania de Deus. Deus é soberano. Esse homem adora. Esse homem não faz o que nós aprendemos aí, reivindica. Se você crer, gente, isso é um absurdo o que as igrejas e os púlpitos fazem com os crentes. Você está lá com a pessoa doente na sua casa, você vem para o púlpito, ele ensina você a reivindicar, a jejuar e a orar e declarar que a pessoa será curada. E as pessoas fazem isso e as pessoas morrem. Morrem. As pessoas não são curadas. Porque o mundo é assim. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Nós não chegamos em casa, meus irmãos. Pedro diz assim, ou Tiago, não estranheis o fogo da provação. Por quê? O fogo da provação faz parte da vida. A vida é assim. Nós vivemos num mundo caído, governado por homens pecadores, onde Deus entregou o controle para o homem e o homem entregou para o diabo. É isso, tá? Deus entregou o controle do mundo para o homem, disse, você vai governar. O homem colocou nas mãos do diabo, e a Bíblia diz, hoje o mundo jaz no maligno. Você espera o que desse mundo? Esse mundo vai de mal a pior. Essa é a realidade. E você é chamado a ter essa experiência de confiar no Senhor, não ficar pensando em reivindicação. Meu netinho teve agora, nós passamos 50 dias lutando aí com doença, com Olive. Foi assim, para mim foi um inferno. Eu fui para o Moarama, fui chorando. A hora que eu lembrava, eu desabava em lágrimas no carro, chorando por ele, pelo sofrimento dele, vendo lá no hospital sendo picado, o pessoal não consegue achar a veia, aí bota a sonda nasal 2 vezes, sonda urinária 2 vezes, e pica, e assim, chorando. E pior, sabe o que é pior? Não ter o diagnóstico, né? Isso é um inferno. Não tem diagnóstico. A criança está com febre 6 horas, e aí passa na nossa cabeça, meu Deus, o que vai acontecer? Deus vai levá-lo? Pois é, Deus poderia levá-lo. Porque ele não me pertence. Ele não é nosso. E eu, sinceramente, eu não confiei na cura dele. Eu confiei no Deus que eu creio. Senhor, o Senhor é o meu Deus. Se tu quiseres, tu podes curá-lo. Tu és o meu Deus. Eu confio no Senhor. E dá graça para a gente enfrentar isso. Meus irmãos, o Evangelho chama você para ter uma experiência tão profunda com Deus, que você é capaz de fazer coisas com a dor, que o mundo vai dizer assim, você é louco. Louco? Como assim? Você está aí sofrendo horrores e está dizendo, Deus seja louvado, glorificado seja Deus. O Evangelho faz isso. O Evangelho de Cristo faz isso. Ele faz você confiar em Deus e faz a gente conhecer coisas de Deus que faz com que você, sem nenhuma esperança, tenha esperança. Sem nenhuma esperança, tenha esperança. Sem nenhuma perspectiva, você tenha perspectiva. Porque nós conhecemos o nosso Deus. A questão é isso.
O Evangelho chama você para andar com Deus e conhecê-lo intimamente. E quem conhece Deus intimamente, quem conhece o Senhor intimamente, recebe do Senhor graça para dizer: se tu quiseres, tu és soberano, eu conheço o Senhor, eu não entendo tudo. Tim Keller diz isso: nós não sabemos o que Deus sabe. Por que Deus permite? Nós não sabemos. Sabemos. Aqui, esse leproso, a gente aprende com ele que Deus, Ele não planejou e Deus não quer o sofrimento humano. Quando Ele diz assim: se tu quiseres, a resposta de Jesus é assim: quero. Eu quero. Porque essa sempre foi a vontade de Deus. Deus não quer o sofrimento. O sofrimento, irmãos, é o sofrimento que vem da maldade humana. A Bíblia diz: Deus fez o homem reto, lá em Eclesiastes 7:29, e Ele buscou muitas invenções, ou em algumas traduções, Ele criou muitos. O grande problema é que o mundo é um mundo de dor. Eu fiquei pensando, você sabe por que a gente não consegue confiar na soberania de Deus? Porque a nossa teologia é muito ruim. Nós, por exemplo, não acreditamos na gravidade do pecado. A Bíblia fala: Deus criou você puro. A Bíblia fala sobre isso. E nasceu no coração do homem, e foi uma tentação de fora, de Satanás, mas o homem poderia dizer não. Mas ele abriu a sua mente e o seu coração para conversar com o diabo, lá no Éden. Abriu a mente e o coração para dialogar com Satanás. E ali, toda a maldade, toda a dor, tinha que fazer presente. Porque pensa comigo, se o homem é mau, imaginou se depois do que o homem fez no Éden, ele não sofresse nenhuma consequência? Por exemplo, não tivesse doença no mundo, não tivesse morte no mundo, o que seria o homem? Você não acredita nisso, mas a Bíblia diz, e C.S. Lewis diz isso, que se Deus não tivesse colocado contenções no mundo, eu e você nos transformaríamos num demônio. É isso. Então, assim, o mal é uma coisa grave. Esse leproso, ele não transfere a culpa para Deus, porque ele sabe que o mundo está como está, porque nós fizemos uma escolha. Veja o sofrimento da África. Nós temos alimento no mundo que poderia saciar a fome da África, mas o alimento está concentrado aonde? Nos países ricos. De quem é a culpa? Do homem. Por que as crianças sofrem com doença? Porque nós não fazemos nada. E até os acidentes climáticos têm a ver com a mão humana, destruindo a natureza, essa relação desequilibrada do homem com a natureza. Ou então a imprudência humana de construir casa em morros, onde não existe uma estrutura, não existe um estudo. Aí ele coloca: mas eu sei que a necessidade faz isso, faz um indivíduo construir onde ele não deveria, mas ele precisa sobreviver, ele vai lá e coloca. Aí vem a chuva, derruba tudo, aí eles colocam a culpa em quem? Em Deus. Por que Deus nos matou minha família? Não foi Deus, é o homem. Deus, Ele não quer o sofrimento humano. Deus não quer. Eu quero que você seja curado. E imediatamente aquele homem foi curado. Sabe, a Bíblia ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas cuidado quando você usa isso. Porque os crentes usam esse texto quase para dizer assim, Deus colocou o problema na sua vida e Ele vai usar o problema que Ele colocou na sua vida para a sua glória. Não é isso. Não é isso. Deus não colocou o problema na sua vida. O mundo e a sua maldade ocasionou os problemas da vida humana. O que Deus faz? Deus é poderoso para usar isso para a sua glória.
Você entendeu? É diferente. Ah, Deus colocou isso, não é porque para me provar. Não, Deus não colocou isso para provar você. Deus está usando isso para a sua glória, porque Ele é poderoso para fazer, e Ele é capaz de usar inclusive o mal para o bem. Mas Ele não é o autor do mal. Deus não é o autor do mal. Aqui a Bíblia fala que Deus deseja o seu bem. Mas eu fico pensando, o que faz com que um homem na condição desse aqui se ajoelhe diante do Senhor, chame-o de Senhor, o adore e diga: eu confio na tua soberania? Eu acredito realmente que tem a ver com a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus. Pessoas que conhecem a Deus, conhecem um coração bondoso e generoso. Deus é assim. Deus é bondoso e generoso. É curioso que nesse texto não aparece, tá? Mas eu fui ler os textos paralelos, em Marcos capítulo 1, 41, que é o mesmo texto, diz assim, depois de Jesus ter falado, ele diz assim, o texto diz que Jesus teve profunda compaixão. É uma palavra grega que fala de compaixão nas entranhas, estruturais. O amor, a compaixão. Jesus olhou para aquele homem e teve compaixão. Algumas traduções, eu preciso dizer isso, é uma coisa técnica, né? Mas algumas traduções, a palavra que aparece lá em Marcos não é compaixão, é ira. Mas eu estou convencido que a versão dos originais que traz ira foi um erro, porque a maioria dos autores acreditam que os melhores textos falam sobre compaixão. É a compaixão. E por que isso é importante? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim: Deus vai usar essa doença para a sua glória. Muito cuidado. Porque Deus não está se aproveitando da dor humana. Deus está fazendo algo extraordinário na dor, que é presente no mundo, que faz parte da história do mundo, que tem a ver com a maldade humana. Mas Ele não está fazendo isso para você falar assim: Deus tem um propósito na minha doença. Como se quase Deus fosse o causador da sua doença. Não. E é curioso que a situação toda desse homem aqui é uma coisa maravilhosa. Que a gente poderia falar, está vendo? Deus tem um propósito na situação deste homem. Não se tem registro, tá, gente? Olha que uma coisa maluca. Não se tem registro na história de Israel de leproso sendo curado. Nós temos na Bíblia duas pessoas, Naamã, que era um sírio, e Miriam, que se tornou leprosa porque se rebelou, e Deus o curou milagrosamente. Mas não se tem história de um leproso sendo curado. E a lei ela dizia que quando uma pessoa tivesse sido curada, ela teria que se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote ia fazer, veja, o sacerdote não podia recebê-lo no templo, tá? O sacerdote tinha que sair da cidade, ir lá onde o leproso está, fazer os primeiros exames, e aí depois raspar a cabeça dele, fazer uma cerimônia com algumas ervas e sopo e tal. Aí uma semana depois ele ia com os familiares, oferecia oferta, isso daria em torno de 10 dias. Uma coisa maravilhosa é que essa cerimônia nunca foi feita. Não se tem registro na história de Israel de que aquela orientação da lei se realizou em algum momento. Por quê? Jesus disse, havia muitos leprosos em Israel, mas o único que foi curado foi Naamã. E até agora, nós não temos registro de nenhuma cura de lepra, até agora. Muitas curas já tinha realizado, inclusive no capítulo 4, mas nós não temos registro da cura de lepra. E aí Jesus, ele diz para o homem: vai e não conta para o povo, não conta,
vai lá para o sacerdote e vai testemunhar para ele. Quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que diz: você é um maldito. Imagine para a religião, para o sacerdote que vivia se justificando, amaldiçoando o leproso para não ter contato com ele. Agora a família vai lá e avisa: o meu pai, o meu irmão está lá no acampamento, ele foi curado, o Messias o curou, e você vai ter que ir lá e certificar a cura dele. Você que o amaldiçoou, você que o isolou, você que o colocou nessa situação, agora você vai lá. Você vê assim: nossa, Deus glorificou o Senhor. Não, Deus está fazendo alguma coisa para testemunhar para Israel e para a religião de Israel. E é tão interessante que, quando Jesus disse assim: não conta para ninguém, Marcos diz que aquele homem saiu falando para todo mundo que foi curado. Ele foi também, mas ele saiu falando, que eu acho que é uma atitude natural, né? A pessoa foi curada de lepra, saiu falando que... Mas ele levou, e o sacerdote teve que ir lá. E ele foi curado. Meus irmãos, primeira cura de lepra na história de Israel é a desse homem. Então vejam que extraordinário o poder de Deus. E para esse homem saber que ele não tinha esperança. O que é legal nessa história é que ela retrata exatamente a condição humana. Eu mereço a cura de Deus? Não. Eu mereço o livramento de Deus? Não. Eu mereço a misericórdia de Deus? Não. Eu mereço a intervenção de Deus? Não. Nós não merecemos. Mas é impressionante a nossa falta de conhecimento da Bíblia, da vida e da realidade. Nós achamos que Deus tem obrigação de fazer intervenção sobre a nossa vida e nos curar, e nos dar uma vida boa, e nos dar tranquilidade, e nos sustentar, e fazer provisão abundante para nós, e trazer livramento, e fazer milagre. Nós achamos que Deus tem obrigação. Tanto achamos que quando sofremos e oramos e não vemos a intervenção de Deus, nós culpamos a Deus, ficamos magoados, temos vontade de abandonar tudo e deixar Deus. Essa é a condição humana. Eu não estou dizendo que é fácil. Deus sabe o que foi para mim ver o meu netinho passar o que ele passou. Meus irmãos, foi um inferno para mim. Agora disseram, ele teve uma meningite viral e infecção urinária. Mas para mim foi um inferno. Mas o meu choro é o choro da tristeza, que é natural. Você está sofrendo aí, glória a Deus. Não, meu irmão, vai chorar. E olha, eu chorei muito, eu estava no hotel tentando me recuperar, porque ia falar no dia seguinte, ia pregar lá pela manhã lá em Umuarama. Estava no hotel, tinha acabado de chorar, aí fui abrir o celular, aí recebi lá, que eu inclusive mandei no grupo da igreja, a fotinha da criança de 2 anos, que está com problemas graves, é sobrinha, neta de sobrinha do pastor, e aí eu desabei a chorar de novo. O que é extraordinário, meus irmãos, é que o que faz com que a gente se mantenha firme, não esmoreça, não desanime diante da dor, é a gente confiar na soberania de Deus e no amor, na compaixão de Deus. E é uma capacidade que eu não tenho. Você não tem. Deus te capacita a confiar na bondade dEle. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que Deus derramou o seu amor sobre o nosso coração. Ali não é capacidade de amar, tá? É convicção do amor de Deus. Deus derramou sobre o meu coração e sobre o seu coração a convicção de que Ele te ama. Esse homem aqui, ele sabe que ele é amado por Deus. Isso é extraordinário, não havia perspectiva. Você sabe que eu quase morri com a Covid, né? Eu sempre conto isso, mas eu sempre conto para ilustrar, tá? Porque eu não tenho nenhum prazer em ficar testemunhando desse negócio. Mas quando ele serve a ilustração, eu uso. E hoje serve. Porque eu tenho dito às pessoas: o que você aprendeu com a Covid? Eu tenho dito nada. Eu aprendi a ter mais medo da doença. Foi o que eu aprendi. Não aprendi nada. Aí, nesses dias, Deus falou no meu coração: não é verdade, você aprendeu uma coisa,
E eu aprendi uma coisa. O que foi que eu aprendi com a Covid? Eu aprendi que, como um leproso, não havia esperança para mim. Os médicos desenganaram a minha família. Eles ficaram ali um mês entubado, com tráqueo, e o organismo não reagia. Então, assim, era para eu morrer. Essa é a realidade. E o que eu aprendi? Eu aprendi que eu não mereço, que eu deveria morrer, mas que Deus foi misericordioso. E Deus me deu a oportunidade de estar vivo para cuidar da minha família, do meu netinho, e se é bom para você ou não, para cuidar da igreja também. O que eu aprendi? Aprendi que Deus é bom, que era para ter morrido, que eu não precisava esperar livramento, porque não viria humanamente, tá? O leproso, ele não tinha esperança. Você está entendendo? Porque ele vai lá, imagina essa oração, se tu quiseres, mas quem é que já foi curado de lepra? Ninguém. Ninguém. Mas da onde que vem essa esperança? Essa esperança não é humana. Você está entendendo? Esse homem que se prostrou, ele foi capacitado pelo poder do Espírito. Era o Espírito que estava nele, e ele viu esperança onde não há esperança. Ele acreditou na soberania de Deus, porque ele entendeu quem é Deus. Ele foi tomado pela compaixão de Jesus, pelo amor de Jesus, ele descansou nisso, ele foi capacitado a confiar. A Bíblia diz assim: Deus faz com que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Você sabe, o Benjamin falou sobre orgulho hoje, né? Foi muito bom, pela manhã. O menino está pregando bem. Já vou cortar ele, porque gente que prega bem, eu, né, dou uma tesourada. Desculpa, Pedro também pregou muito bem no domingo. Já, um monte de amém, tá? Pedro, não prega mais também, tá? Então, assim, o que eu ia falar? Voltar aqui. Quem aqui tem coragem de dizer para Deus? Quem aqui tem coragem de dizer para Deus? Não existe nada na minha vida para ser trabalhado. Porque assim, o Timothy Keller, ele diz: você não sabe o que Deus sabe. E a Bíblia diz que Deus Ele usa o mal que já está instalado no mundo, já está fazendo mal para você, e numa relação com você, Ele vai usar esse mal para fazer você uma pessoa melhor. A Bíblia diz que eu e você temos coisas na nossa vida que precisam ser trabalhadas por Deus. Aí eu pergunto para você que está sofrendo, que fica culpando Deus, que não aceita o sofrimento, você tem coragem de dizer para Deus que não há nada na sua vida que você precisa melhorar, e que Deus pode usar o sofrimento para tornar você essa pessoa que Ele quer? Você tem coragem de dizer isso para Deus? Tem coragem? Eu não tenho. Fala assim: Deus, o Senhor usa, certamente o Senhor vai usar a minha dor, então dá-me graça para aprender o que o Senhor tem para me ensinar com tudo isso. E eu quero confessar a vocês que eu aprendi uma coisa na experiência com o Oliver. As pessoas me mandavam pedidos de oração, e eu dizia assim, orando, e orava 1, 2 vezes, e depois não orava mais. Mas eu coloquei lá, orando. Como assim? Orando, mas só orei 2 vezes? E Deus falou no meu coração: ore pelas pessoas por quem você falou que está orando, mas ore mais. Deus falou no meu coração que eu preciso orar mais, e ter compaixão das pessoas e da dor. Então assim, quem sou eu para dizer que Deus não tem nada para me ensinar com a minha dor? E mais, meus irmãos, se Deus é um Deus de compaixão e amor, e Ele permite a dor, é porque tem coisas na nossa vida que Ele precisa mudar. Pode acreditar. O Oliver estava no hospital,
E estou falando do Oliver porque foi uma experiência recente, né? De sofrimento para mim e para minha família. Nós já tivemos outras experiências, mas quando eu cheguei lá, eles perderam a veia e tiveram que colocar novamente. Então, disseram, vô, segura. Aí eu segurei. Ele já estava todo picado, né? Aí eles colocaram aqui, aí colocavam, aí tirava e colocava de novo. E ele gritava, e eu olhando para ele, como se ele dissesse para mim, você me ama? Me olhando, me procurando assim, você me ama, por que você está deixando eu sofrer? E eu no meu coração, eu disse para ele, no meu coração, se eu tiver que deixar você ser picado 1000 vezes, para você ser curado, eu vou me arrebentar aqui, vou me arrebentar, mas eu vou segurar você e permitir que você sofra essa dor. Ou seja, quando Deus permite a sua dor, Ele está para você o que eu fui para o Oliver. Ele vê você sofrendo, Ele diz assim, eu queria livrar, eu queria, mas se você tiver que sofrer 1000 picadas para trabalhar no seu coração, que você precisa ser trabalhado, com muita dor no meu coração, eu vou permitir, porque é para o seu bem. Você entendeu que sofrimento é esse de Deus? Que dor de Deus, de ficar segurando o seu braço, assim, segurando ali, e você olhando para Ele assim, o Senhor me ama, por que o Senhor não me livra disso? E Ele diz para você, eu queria, mas você precisa disso. Eu queria te livrar, mas você não conhece o seu coração. Você não conhece o seu coração. A Bíblia diz, enganoso é o coração. Eu preciso da dor para crescer, infelizmente. Mas Deus não deixa essas coisas acontecerem com prazer. Deus permite e usa isso para a glória dele, mas com sofrimento. A Bíblia diz que Deus é um Deus compassivo e sofredor. Ele sofre. É isso que eu aprendo com um leproso, né? Eu aprendo com um leproso a descansar na soberania e na misericórdia de Deus. Deus é bom. E eu aprendo a viver a minha vida cristã, essa vida, porque a vida é terrível e nós não damos conta da vida. O que Deus vai fazer com você? Vai te dar uma experiência profunda com Ele, que vai fazer você fazer declarações a respeito de Deus e da dor, que vai escandalizar as pessoas. Como assim? Você não conhece o Deus que eu conheço. Você não conhece o Deus que eu conheço. Eu louvo a Deus pela minha dor e pelo meu sofrimento. Como disse Davi, foi-me bom passar pelo sofrimento, porque eu aprendi a obedecer a Tua palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Eu gostaria de orar com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, porque eu sei que a dor é terrível e a gente deixa o nosso coração azedar quando o sofrimento acontece. E você está sofrendo, eu estou sofrendo, nós sofremos. Mas eu queria que você curvasse sua cabeça e eu quero orar por você. Você tem tido dificuldade de lidar com a dor e tem às vezes deixado seu coração amargurado, ressentido, e o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração que Ele te ama, que a vida tem ciclos, tem dores, nós não chegamos em casa, e é o nosso conhecimento de Deus, o andar com Ele, que vai fazer com que a gente viva a dor sob uma nova perspectiva. E a dor pode ser a dor da doença, pode ser a dor do isolamento, pode ser a dor da frustração, pode ser a dor do desemprego, pode ser a dor do abandono, pode ser a dor da solidão. O Senhor é capaz de ser para você esse Deus cheio de compaixão, e Ele está usando isso para o seu bem. E quem de nós não precisa ser trabalhado?
e você está aí com o coração apertado, precisando de refrigério, eu quero orar por você hoje. Você precisa de oração? Só levanta a sua mão e diz assim: pastor, ore por mim. Amém, pode abaixar. Abaixar. Eu entendo a sua dor. Amém, amém. Senhor, eu e os meus irmãos estamos confessando para o Senhor que nós não aceitamos o sofrimento. Nós achamos que precisamos ter aquela fé extraordinária. E aí a tua palavra diz de um homem que o filho estava possesso. Os discípulos foram repreendidos porque não creram. E o Senhor disse para aquele homem: tudo é possível ao que crê. E aquele homem diz assim: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E o Senhor o curou, mesmo ele não crendo. Porque o Senhor não depende de nós. Meus irmãos estão dizendo, sendo com a dor, o sofrimento, estamos cansados. Mas obrigado, porque o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. E a gente pode ver a bondade do Senhor usando a nossa dor. Não é criada pelo Senhor, não é mandada pelo Senhor, não é colocada pelo Senhor, mas o Senhor na sua soberania é capaz de fazer o que fez ali. Nunca houvera um homem curado, mas a misericórdia do Senhor baixou à terra, ao coração de um homem aflito, que humildemente pediu misericórdia. Ele queria mais do que a cura, porque ele pede: purifica-me. Ele queria não apenas ser curado, queria retomar a vida espiritual, o contato com a família. E o Senhor é um Deus de misericórdia. Eu quero, seja limpo, um Deus de compaixão. Senhor, muito obrigado, porque a vida cristã faz isso conosco. Nos dá uma fé, uma confiança que nós não temos. Os meus irmãos estão gratos ao Senhor porque acreditam que a bondade e a misericórdia do Senhor vão se renovar em suas vidas. Que eles vão ter graça para viver o momento que estão vivendo. Vão ser cheios do Espírito, para quando tiver que chorar, chorar com toda a força. Porque o choro é legítimo, a tristeza é legítima. Mas enquanto nós choramos, a tua palavra diz que o Espírito Santo vem nos confortar, vem nos renovar, vem nos reanimar. Enquanto choramos em fé, olhando para a tua bondade, para a tua misericórdia, somos fortalecidos. E é nos teus pés que nós choramos. Nós choramos diante do Senhor. Muito obrigado. Que meus irmãos sejam curados e saiam daqui consolados, confortados pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode expor. Você pode expor. Aleluia, o Senhor nos chama. Ele nunca nos abandona, nunca. E o chamado é para você colocar a sua vida no altar de Deus. Coloque seu coração. O Senhor é poderoso para curar as nossas feridas, nossos ressentimentos. Louvado seja Deus. Deixa a culpa, o engano pra trás.
dirá, Jesus te chama. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Ó, venha pelo sangue de Jesus. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Obrigado, Jesus. Tome a cruz, a coroa herdará. Diga ao mundo, Jesus vive está. Ele te chama. Ele te chama. Vai em paz, meu irmão. Boa semana. Deus os abençoe. Amém.